eu queria fazer um combinado aqui com a Patrícia. Eu tenho algumas perguntas da audiência. É uma novidade. A gente trouxe uma novidade, que são perguntas da nossa audiência, perguntas de pessoas que estão aqui super interessadas na experiência, na fala, né, na voz da Patrícia. E eu vou abrir esse capítulo para a gente fazer agora e depois a gente vai fazer um encerramento com suas considerações, sua mensagem final. E aí a gente encerra, tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar as perguntas da nossa audiência. Gente, inovação, novidade, criatividade, vamos lá. A primeira pergunta, ela toca, Patrícia, sobre transição de carreira. Sim. Faz sentido no início do ano a gente falar de transição de carreira. A gente sabe que acontece ao longo do ano inteiro, né? Mas início de ano tem um marco especial porque é um ciclo que se abre, é uma página em branco que se abre para a gente começar a escrever. Então, a pergunta que eu trouxe aqui, de uma executiva de tecnologia, de iniciais CR. Quero só agradecer a pergunta dela, que foi muito bacana. Olhando agora para sua longa trajetória, você consegue identificar algum outro momento que foi adequado e que naquele momento você deveria ter feito a sua transição de carreira? Ou seja, você lembra de algum momento lá atrás em que você poderia ter feito essa transição antes, se você assim o quisesse? Pois é, como eu já falei um pouco, durante a minha trajetória, houve alguns momentos em que eu pensei, será que eu devo continuar aqui ou não? Mas eu não pensava em trabalhar por conta própria, em empreender. Eu pensava em mudar de empresa. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que essa decisão de empreender, de fazer essa transição mais radical, né, veio no momento, como eu já falei, da pandemia. Perfeito. Eu acho que foi um momento de reflexão para todo mundo. E eu comecei a me sentir segura o suficiente para dizer, não, eu estou pronta para uma nova etapa em que eu vou atuar profissionalmente de uma maneira diferente. Eu hoje estou sob as asas de uma empresa, né? Perfeito. Com toda a segurança de salário e benefícios e tal, e eu vou partir para um momento em que eu vou ser, entre aspas, dona do meu nariz. Perfeito. Né? Então, eu acho que eu fiz a transição no momento certo, não que não tenha passado antes pela minha cabeça, mas não dessa forma, uma transição dessa forma. Ótimo. Então, a gente agradece aqui a pergunta, né? Com certeza. E a gente passa para a segunda. A Ana Andrade é executiva de vendas e relacionamento com clientes. Ela faz a seguinte pergunta: qual a maior fortaleza a ser encontrada em um perfil na entrevista? E que diferença isso traz para uma possível contratação? Uma pergunta que todo mundo está de olho, hein, gente? Pois é. Né, Patrícia? Olha, é difícil generalizar. Tá? O que eu posso falar de entrevista e o que eu observei na minha experiência, primeiro, eu acho que tem pessoas que já se desabilitam para as posições antes mesmo de começar a entrevista. Perfeito. Porque não se preparam. E quando eu falo de preparação, hoje você abre a internet, você vai lá e que empresa é essa? Quem trabalha aqui? Entender um pouco de onde você está querendo colocar o seu pé. Né? Que empresa é essa? Será que tem a ver comigo? Faz fit? Dá match comigo? Perfeito. Os valores dessa empresa, a cultura organizacional tem a ver comigo? Então, quando a pessoa chega e não... Eu já entrevistei pessoas que não sabiam até o cargo a que estavam se candidatando. Então, isso para mim isso diz já muita elimina, coisa. Né? Outra coisa que eu acho super importante numa entrevista é não mentir. As pessoas acham que o entrevistador não percebe, só que um entrevistador experiente percebe quando é mentira. Isso também é muito desagradável. Não adianta você falar que você tem conhecimento de algo que você não tem, porque se por acaso você for aprovado e vier a trabalhar naquela empresa, rapidamente aquilo vai ficar evidente. Será testado. Será testado. Eu acho que não saber não é um problema. Eu sempre falei isso para a minha equipe. Não saber não é um problema. Eu acho que a vontade de aprender é importante.
Eu acho que você pode até numa entrevista falar, não, eu realmente eu não tenho conhecimento suficiente, o meu conhecimento é básico, mas eu estou disposto a aprender. Vocês querem investir em mim? Eu acho isso uma ótima resposta. Excelente. Tá? Então, dependendo da empresa e do perfil, a gente vai observar o candidato para fazer a melhor escolha. E eu sempre digo que a melhor escolha nem sempre é o profissional mais preparado tecnicamente. Porque sempre que eu fazia uma entrevista de recrutamento, eu pensava assim, eu consigo ver esse profissional naquela equipe, Ótimo. ele vai se integrar, ele vai conseguir se relacionar bem com aquele gestor, ele vai trazer algo a mais para essa equipe, ou ele vai chegar e vai criar uma desarmonia. Então, eu acho Isso é que a gente, muito importante, né, Patrícia? porque uma escolha errada é perda de tempo para a empresa e para o profissional. Porque ele vai vir, não vai dar certo, ele perdeu o tempo e nós também. E a empresa também. Perfeito. E às vezes você fala de um ponto, de um critério que é o tempo. Mas isso também se traduz em custo, investimento. Sim. Né? Em dinheiro também. Com certeza. Se essa escolha, eu venho observando e estudando os movimentos das áreas de recrutamento e seleção com relação até o uso, utilização de recursos tecnológicos como a inteligência artificial para apoiar nessa primeira triagem, para evitar, por exemplo, que pessoas cheguem numa entrevista e nem saibam qual é a vaga, Sim. nem saibam qual é a posição. Pelo amor de Deus, né, gente? Básico. Esse é o básico, né? Mas, enfim, você tem uma história aí, a gente sabe que essas coisas acontecem. Mas eu olho também, eu queria fazer uma pergunta de carona na pergunta da Ana, que eu acho bem importante aqui para o nosso público. Sim. E aí eu queria ter a tua visão, que é a seguinte, porque essa pergunta me chega para as pessoas, né, que eu mentoro, enfim, essa pergunta sempre chega. Quando que eu devo me aplicar a uma vaga se eu não preencho todos os requisitos? Existe um percentual, 20%, 10% de requisitos não preenchidos é um limite? Eu acho que esse olhar é muito bacana, porque é uma dúvida que é recorrente nas pessoas, né? Até os altos executivos, né? Altas posições. Quando não aplicar e quando aplicar para uma posição, se você tem gaps com relação aos requisitos descritos? Eu acho que um perfil bem feito, quando ele é publicado, ele fala de competências necessárias e competências desejáveis. Perfeito. Então, eu acho que chegar a quase 100% das necessárias vai te habilitar a estar muito perto daquela contratação. Perfeito. Tá? E as desejáveis, elas não são exigidas de cara. Talvez a empresa esteja disposta a investir naquele profissional, se lhe interessar, para que ele se desenvolva. Por exemplo, idioma. Inglês ainda é uma dificuldade. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então, assim, as pessoas não se dão conta do quão importante principalmente se você quer trabalhar numa multinacional, você falar inglês. Excelente. É básico, não tem jeito. Então, é básico. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Que deveria ser obrigatória, né? E aí, quando a pessoa diz que é fluente, em geral, ela é intermediária e por aí vai. Isso, eu já vi muitas contratações na empresa que eu trabalhava sem ter o nível desejado, porém, com o compromisso do profissional que ele ia se dedicar a desenvolver o mais rápido possível. Perfeito. Então, isso é possível. Tá? Perfeito. Agora, outra coisa que é importante nessa questão de quando eu devo me candidatar ou não, será que eu tenho chance ou não, é importante a gente falar que essa escolha não é uma escolha fácil. Né? A gente, às vezes, está diante de vários profissionais tecnicamente muito gabaritados, mas que você detecta que o comportamento não está alinhado com a cultura da empresa. Fundamental. Eu já vi profissionais excelentes, com ótimas entregas, que foram desligados da empresa por questões comportamentais. Isso também é algo que as pessoas não prestam atenção e que deve ser pensado, né? Os soft skills precisam ser tão desenvolvidos quanto os hard skills.
Perfeito. Excelente esse teu ponto. Só esse assunto dá um episódio inteiro. Com certeza, horas. E para a gente finalizar, eu tenho uma pergunta aqui de um jovem, uma nova geração, né? Sim. O Bruno Soares Marco Arthur é meu filho, né? Ele é graduando aí em psicologia e tem uma história também em ambientes de RH, né? Em áreas aí de psicologia organizacional. Ele faz a seguinte pergunta: como você entende a atuação do psicólogo atualmente dentro das empresas? Ela tem sido reconhecida? Você vê aí algum movimento de ter mais a presença desse profissional, até no momento e num contexto em que a gente sai, a gente, mundo, né, a sociedade, sai de uma pandemia com altíssimos olhares e luzes sobre a saúde mental. Qual é a tua visão sobre a importância desse profissional dentro das organizações, Patrícia? Bom, eu sempre convivi com profissionais de RH cuja formação básica era psicologia. Quem em geral opta por ir trabalhar na organização tem um olhar diferente do psicólogo clínico. E eu acho que no momento que nós estamos vivendo, que nós temos inclusive leis agora, tem uma normativa, a 01, que fala de riscos psicossociais e que vai começar a inspecionar as empresas sobre isso, esse olhar sobre a saúde mental dentro do ambiente corporativo vai estar cada vez mais em foco. Eu acho que o papel do psicólogo, com um olhar mais humano, mais sensível, Perfeito. que consegue detectar, talvez, o início de alguma questão mental. Antecipar algo, Exatamente. né? Ela vai ser cada vez mais importante. Perfeito. Tá? Eu sei que existem movimentos de empresas que pensam até em ter psicólogos contratados para dar suporte exato. internamente. Começo eu acredito a ver que esses movimentos. Empresas maiores, que existem empresas que mantêm ambulatório médico, dentistas. Sim. E eu acho que o psicólogo vai ser o próximo profissional a ser convidado a trabalhar em algumas empresas. Então, eu acho que é uma tendência de valorização. E outra coisa que eu tenho observado é a quantidade de jovens que estão optando por estudar psicologia. Incrível, né? Existe um movimento enorme nesse sentido. Eu acho que a demanda está chamando esses jovens para realmente entender mais, um pouco melhor o ser humano, com mais profundidade, com mais empatia. Muito bacana, muito bacana. Eu tenho um exemplo lá em casa que é bem isso. Ele se identifica muito. Então, eu quero agradecer a todos e todas que enviaram perguntas para a gente. Vou combinar aqui com a Patrícia, que eu ainda não combinei com ela, vou colocar o convite aqui para ela, da gente, dentro do possível, responder, né? Vou pedir gentilmente para ela responder e a gente publica aqui no canal as perguntas e respostas de quem enviou para esse episódio aqui. Vai ser um grande prazer a gente poder trazer luz para algumas dúvidas, algumas reflexões aqui que foram trazidas. Então, muito obrigada a quem participou. O nosso primeiro as perguntas da audiência. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. E a gente vai para o encerramento aqui. Okay. Quero agradecer, né, Patrícia, que todas as vezes que a gente senta para tomar um café, a gente reserva pelo menos umas 3 horas, porque são muitas ideias e muita conversa. Verdade. Então, queria te agradecer muito você ter aceito aqui o convite. Entendo que a gente abre com chave de ouro aqui o nosso Ana Conecta obrigada. Podcast. Ele está a seu dispor, por favor, essa casa é sua. Sempre que precisar, volte, né? Para a gente levar cada vez mais essa visão de um RH, que é um RH simples, né? É um RH que realmente entra com, como é que eu posso dizer aqui, depois dessa conversa que foi riquíssima com ela, com a proposta de apoiar desenvolvimento, apoiar crescimento, resultados, né? E não pode ser diferente. Sim. Eu queria que você deixasse aí a sua mensagem, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Okay. E agradecer você, Patrícia. Eu é que agradeço mais uma vez por essa oportunidade de poder me mostrar aqui, que as pessoas conheçam um pouco do meu trabalho, do que eu gosto de fazer, do que eu posso oferecer a cada um de vocês. Tá? Eu estou escrevendo uma vez por semana no LinkedIn, quem quiser me acompanhar lá, eu falo sobre carreira, sobre negócios.
enfim. Também tem o perfil no Instagram, Ótimo. que depois eu vou passar para a Ana, para que ela coloque lá nos créditos, tá? Também falando sobre temas pertinentes à carreira, reflexões. O meu intuito escrevendo é poder levar informação pertinente às pessoas, que agregue, que faça refletir, que faça com que as pessoas saiam daquele lugar e continuem as suas trajetórias de sucesso. Perfeito. Tá? Foi um grande prazer estar aqui. Adorei. E eu desejo muito sucesso para o seu podcast. Eu tenho certeza que você vai ter. Vamos, né? Você faz parte, está aqui já, parte da casa, te agradeço muito. E que a gente leve, né, Patrícia, para as pessoas esse tipo de vibração que a gente teve aqui. É uma vibração de história que inspira, história de vida aqui, de carreira, e um olhar de próximo passo, né? Cheio de energia, de construção. Isso é tão bacana, gente. Então, que venham muitos e já temos uma agenda bacana aí montada de próximas pessoas que virão falar aqui. Não percam. Fiquem com a gente. Grande abraço.